6 horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia. Bom dia, Davis Cunha. Bom dia, bom dia, bom dia. 6 horas 37 e o sol está se abrindo aqui. É, você que está aí participando agora, seja bem-vindo no nosso dia. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 22 de abril. Bom dia, Maurício, bom dia, Gislaine, bom dia, Dalva, bom dia, Rômulo, bom dia. Puxar aqui que entrou um monte de gente agora. Imóveis Garcia, bom dia, Victoriana, bom dia, Dalva, bom dia. Simbora, começando com animação, com alegria. Simbora, 42 pessoas já, viu que deu uma travada, né? Travou e de repente, entrou um povo, né? Bom dia, Matheus, Gislaine, Ingrid Souza, Cláudia. Simbora. Começando quinta-feira, 6 horas 38 minutos, 46 pessoas já em 1 minuto aqui. É muita gente acordando cedo nesse país, é preocupante isso, né? O pessoal não dorme mais, hein? Ingrid Souza, Nelson, Marcele, Cristina, isso? Ellen, que alegria! Débora, olá, bom dia! Já tá na cama, levantou, pegou café, como é que tá? Vamos embora. Começar quinta-feira, tem só 2 dias agora, quinta e sexta. E aí é sábado de novo, né? Feriadinho no meio da semana. Bom dia, professor Zenildo. Eu pedi lives aqui com ele, hein? Continuarei insistindo. 6 horas 39 minutos. Sejam bem-vindos a mais um dia de café da manhã com registro de imóveis. Aquela programação que faz você acordar cedo e ligar o celular na hora do café, na hora do mamão, na hora do pão. Ou você está na cama ainda, está levantando e está pensando se vai ou não vai ligar o celular. Seja bem-vindo. Tem gente que já me disse que se arruma de manhã ouvindo o café da manhã. Assim como eu fui esses dias num local que a pessoa disse, não, eu estou ouvindo depois, não consigo acordar cedo. Cris, bom dia de Santa Rosa, olha aí. Bom dia de Salvador. Bom dia, Edson, chileno, Bianca Dutra, Sandra Ertal, todos, Vemigoto, Bianca Dúlios, só amigos, conhecidos, alunos, gente maravilhosa desse Brasil, muito obrigado. O pessoal pede para participar, eu só vejo ali, pediu para participar. Agora, em maio, eu vou abrir para os alunos falar, né? Em maio, a gente vai fazer aquelas lives com os alunos. Tanise, bom dia. As lives com os convidados, mais convidados, né? Os professores também. Por que os professores nem sempre estão vindo nas lives de manhã, né? Porque eles estão gravando mais aulas. Hoje eu vou liberar um módulo de multipropriedade. Hoje eu vou liberar, tá pronto, já subi, só falta dar a publicação. Com material do professor Carlos Elias de Oliveira, genial, ele vai gravar mais aula para nós, olha que maravilha. A professora Letícia gravou o módulo gravou 2 vezes, né? Gravou a primeira, mas deu um probleminha de som, e ela disse, vou regravar. Divórcio extrajudicial, o guia definitivo do divórcio extrajudicial, muito legal. Eu ontem vi as aulas. São 8 aulas, né? E ela ainda deu de bônus na aula 7 e 8 como montar uma escritura de divórcio, né? Para você ter tipo uma minuta, ter como elaborar ela. Genial. O módulo de retificação foi ao ar, nós ainda estamos montando mais coisas para esse módulo. Hoje mesmo a live vai ser sobre retificação, ela vai para o módulo depois. O módulo de uso capião está ficando sensacional. É uma universidade que eu dei aula de uso capião em 2019 para 2020, na pós-graduação. Me liberou as aulas para eu deixar disponível para os alunos lá na plataforma. Então veja, além do módulo de uso capião, que agora vai ao ar no máximo em 8 dias, 9 dias aí, vai ter de bônus dentro do módulo as aulas que eu dei na pós-graduação sobre uso capião extrajudicial. Olha que legal, né? Então, mais uma surpresa, assim, pra gente dentro do curso. Essas aulas de uso capião estão ficando também maravilhosas. E hoje, tem mais uma novidade. Hoje, eu vou abrir uma sala de Zoom às 6 da tarde. Já botei lá na comunidade secreta, que eu vou abrir a sala de Zoom para os alunos. Também vou colocar depois lá na Hotmart. Vou abrir às 6 horas, eu e mais 2 professoras, a Tati e a Daniela,
para conversar sobre retificação. A gente está trabalhando bastante retificação essa semana. Eu tenho que dar aula na pós-sexta-feira sobre retificação lá na Bahia. E a Yasmine vai estar comigo lá, que ela é registradora da Bahia, então algumas questões locais peço que ela me acompanhe e possa me ajudar. Então a gente está trabalhando bastante retificação, até porque a gente acabou de montar esse módulo e o objetivo é esclarecer as dúvidas de retificação, né? Porque a gente sabe o quanto ela é importante, seja para advocacia, seja para concurso, seja para o registro, seja para todos. Retificação de imóveis é um tema sempre discutível. E hoje até vou falar da intramuros, né? Que é o outro tema que o pessoal gosta de sempre. Tem divergência disso, tem divergência daquilo? Tem, sempre tem divergência. Não existe que não haja divergência, né, na área. Então é importante a gente estabelecer essas metas. Então, hoje eu vou botar o link lá na comunidade secreta. Quem quiser às 6 da tarde, entra na sala do Zoom. A gente vai estar lá ao vivo, eu, a Dani e a Tati, conversando sobre retificação. Pode tirar as dúvidas, tá? Ah, professor, mas vai ficar muita gente. A gente sabe que não vem todos, nem todos podem vir. E fica gravado, e depois eu vou botar na plataforma para você. Então, não vou poder estar hoje às 6 horas, tem a reunião do condomínio. Não tem problema. Depois a gente vai deixar gravado, bota lá na plataforma, você assiste. Pode deixar também as dúvidas já lá no link, que a gente vai responder ao vivo elas na sala de Zoom, tá? Isso é um curso multi-uso, né? Você está ao vivo de manhã com o professor, que é aberto a todo mundo, mas está ao vivo também à tardinha numa sala de Zoom. E ao mesmo tempo recebe os materiais. Lembrando que hoje vão ao ar as aulas de multipropriedade. O professor Carlos Elias gravou elas com transmissão ao vivo no YouTube e foi genial, né? Tava bem alta a audiência dele, tava assim, no meu canal, estava sensacional. Ele falou 6 blocos de multipropriedade, depois nós tiramos do YouTube, então, porque é uma aula dos alunos, e aí editamos, porque ele gravou corrido, e aí ele dava as paradas, né? Daí a gente editou 6 aulas. Então, pegamos o material PDF, com o material que ele escreveu sobre isso, colocamos lá, e hoje vai ao ar multipropriedade. E em breve ele vai gravar também, já pedi mais um tema, não vou contar, mas ele vai gravar outro tema genial, fechamos ontem, grande, né? Tudo cheio de surpresas. Um bom curso se faz assim, dando mais do que os alunos pagam e dando surpresas realmente fora do que é esperado. Tomar café, 111 pessoas aqui me acompanham às 6 horas e 44, já vou falar do conteúdo. Espera aí. O pessoal pergunta, como faz para ter um canal com 100 pessoas de manhã e durante o dia dá 1000 visualizações, né? Como faz para acontecer isso? Ali a Victoriana está dando uma sugestão, deixa eu ver aqui, ela é minha amiga. Ter um pouquinho mais de conteúdo de registro de jocosos, confere no meu perfil. Tem Masterclass para qualificação, também. Ó, excelente. Aí a Victoriana, que é substituta no Registro de Imóveis de Passo Fundo, se eu não me engano, tá também dando conteúdo na net. É muito importante. Dar conteúdo é muito importante. Se você gosta, eu gostaria de ter um canal, o canal crescesse, que tivesse pessoas, que o canal pudesse ter mais acessos, que o canal tivesse mais seguidores, que o canal tivesse mais engajamento, a primeira coisa, despeça-se, largue-se, abandone o que você esconde de conteúdo e liberte o conteúdo para as pessoas. Quando você liberta o conteúdo, as pessoas têm acesso a conteúdo, elas passam a visitar seu canal, porque elas vêm ver o conteúdo. Ninguém vem aqui ver porque eu estou de coletinho ou de gravata, pessoal, vem porque é o conteúdo. É isso que a galera sempre busca, conteúdo. Então, um canal se faz com conteúdo, ok? Depois, se você tem curso, se você tem outras coisas para oferecer, isso é depois. Mas o canal tem que sempre estar com conteúdo para poder oferecer para as pessoas o melhor. É assim que os canais começam a crescer e sobreviver, ok? A gente que entende um pouquinho mais dessa parte, sempre é bom contar isso, né? A gente que esconde conteúdo. Não adianta esconder conteúdo. Isso aqui não vou falar. Não vai falar, então o pessoal vai ver que tu não está falando, que tu não está distribuindo o que tem que distribuir, que é conteúdo. Conteúdo a gente passa para o aluno. Mas aí não preciso depois vender um curso, porque o aluno vai ter tudo. Sempre vai ter diferença entre um curso e o conteúdo gratuito da rede. No curso há uma interação maior, há mais material de PDFs, a consulta direta ao professor. E o material que está normalmente gratuito na net é um material que está em várias formas esparramado. Os cursos normalmente juntam eles. Essa é a diferença
de cursos e material na rede, ok? Vamos embora. Retificação. Por que a gente está falando de retificação de novo, professor? Porque a gente está trabalhando essa semana bastante itens de retificação, porque nós gravamos o módulo de retificação e a gente está abordando algumas temáticas que acho importante, principalmente quando os alunos perguntam sobre retificação. E veja que a retificação que eu vou falar hoje é aquela consensual ou bilateral, que é a retificação que pode dar uma alteração diária. A produção chegou aqui para ligar a luz agora, né? Produção, vai dar uma alteração diária. Porque a alteração diária é algo muito comum no Brasil. E por que que é muito comum? Porque as descrições antigas são precárias, alguns loteamentos foram feitos de maneira precária também, demorou para se ter um rigor maior da legislação e as realidades são bem diferentes do que a gente sonha na faculdade, né? A gente sonha às vezes na faculdade que o direito ele tem um mundo perfeito ali fora. Quando a gente começa a perceber, a primeira coisa que aparece, eu tenho um terreno aqui, mas eu tenho uma área lá que é maior no meu terreno, lá no fundo, né? É minha essa área ou não é? Então vamos trabalhar um pouquinho essa parte da retificação. Lembrando que nós conversamos na última live sobre retificação, que ela está lá no 213 da Lei 6015, que ela tem o inciso 1 e o inciso 2, que no inciso 1 é uma retificação unilateral ou de ofício, por requerimento, sem potencialidade de dano num terceiro. E no inciso 2 a gente já tem algo mais delicado. Por quê? Porque no inciso 2, a norma, a gente pode ter um acréscimo de área. Não seria nem acréscimo de área, mas uma correção de área. Veja, pode sem querer aumentar essa área do lote. Está se corrigindo ela. Assim como pode ser que eu altere uma medida do lote. E aí eu tenho vizinhos. Então eu devo tomar uma cautela maior quando isso ocorre. Bom, por que eu falei não é correto dizer, não é técnico dizer aumento de área, e sim correção de área? Porque a retificação não é um processo para aumentar a área. Para aumentar a área, eu vou fazer uma compra e venda. Para aumentar a área, eu vou fazer uma uso capião. Para aumentar a área, eu vou fazer outro procedimento. Retificação é para corrigir. Bom, mas é um liame, né, professor, bem estreito entre correção e aumentar a área, porque a correção pode aumentar a área. É mais ou menos como a gente falar de namoro e união estável, né? Você não consegue bater o martelo. Isso é namoro, isso é união estável. Seu namoro qualificado, você sempre vai ter um ponto muito próximo do outro. Então, a retificação é para corrigir. Mas ela vai aumentar a área. Sim, mas não quer dizer que ele está ganhando área. Ele está corrigindo a área. Vamos trabalhar isso com mais calma. Primeira situação, imóveis rurais, imóveis urbanos. Isso é muito importante. A diferença maior sempre vai estar nos imóveis rurais. Por quê? Porque os imóveis rurais, eles naturalmente, ao longo do tempo, tiveram descrições mais precárias. Não que os imóveis urbanos não tenham, porque nós sabemos que muitos loteamentos foram feitos a facão, né? A facão que eu brinco assim no tempo da corda. A legislação, por mais que existisse, em alguns momentos os municípios eram mais coniventes com algumas coisas, assim como os casos de desdobro ocorreram frequentemente no Brasil. Sempre lembrando que nós já diferenciamos várias vezes loteamento de desmembramento de desdobro, né? E o desdobro ele escapa da 6766, escapa. E quando ele escapa da 6766, ele depende de lei municipal ou do Código de Normas, da consolidação normativa do seu estado. E normalmente nos desdobros o cara pega e fraciona ali 10 lotezinhos, deixa uma área para rua, e ali que ocorrem muitas vezes os problemas. Tudo bem, independente da realidade, do histórico do que aconteceu, seja de um desdobro, seja de um loteamento irregular, seja de um loteamento que foi regularizado, seja de um loteamento que deu um problema de medição, ou de uma área rural que foi medida de uma forma ou de outra, pode-se retificar a matrícula. E quando eu falo em retificar a matrícula, eu estou preocupado em retificar ou a área, para maior ou para menor, claro, mas sempre para maior é o problema, né? Uma área ou uma divisa, uma linha que está no imóvel.
Muito bem. Além disso, eu tenho a possibilidade de apuração do remanescente. O que é a apuração do remanescente? Eu tinha uma área rural e aí ocorreram vendas saindo dessa matrícula. Vendeu, tinha uma área de 100 hectares, vendeu 10, vendeu 20, vendeu 15, vendeu 5. No final, o cara tem 18, mas tu não sabe aonde são esses 18. Por quê? Porque a descrição da matrícula ainda menciona 100. E ao final, tu olhando a matrícula, só sobrou 18, mas tu não consegue saber aonde estão esses 18. Então, tu tem que fazer uma técnica de apuração, com confrontantes, claro. A regra sempre é, os confrontantes são a chave que abre a porta. Porque os confrontantes, eles vão certificar, atestar, colaborar com a retificação. Por isso que ela foi desjudicializada. Se os confrontantes não se importam, eu estou tranquilo. O Estado está tranquilo. Por quê? Porque não vai haver perda da propriedade. O que não pode acontecer é os vizinhos conversam e trocam uma área entre si. Então, ele vai me dar mais 1 metro. Né? E depois eu quero fazer um processo de retificação. Não é o correto. Não é o correto. E é isso que tem o registrador que evitar que aconteçam essas coisas. Casos comuns. O cara chega e diz, não, eu vim aqui retificar o meu imóvel. Ele tem 1,5 metro mais aqui para o lado. Os confrontantes todos assinam concordando. Maravilha. Houve perda da área daquele lá? Não perdeu nada. O cara continua com a mesma área. Então era um erro no seu registro. Era um erro no meu registro. Beleza. Então parece tranquilo, né? Tá. Passado um tempo, o outro vem. Quero retificar a minha área. Fui medir agora, ela é menor. Ó, tu tá vendo a sacanagem, né? Tu tá vendo que tem sacanagem aqui. É óbvio. Por quê? Porque um ganhou, mais tarde o outro perdeu, né? Então, artifícios que se tenta utilizar para chegar no registro e não fazer a compra e venda. Por isso que o registrador tem que tomar cuidado com essas pequenas manifestações incestuosas de negócios jurídicos, ok? Bom, daí sempre tem aquela questão. Qual é o limite que eu posso retificar uma área? Se eu quiser aumentar, não é a palavra errada. Se eu quiser corrigir a minha área e por isso ela vai aumentar na matrícula, qual é o limite que nós temos? Bom, a discussão fica entre a história dos 5% ou sem limite substancial. Essa é a história. Alguns autores entendem que 5% é um limite interessante e razoável. Mais do que isso seria uso capião. Tá? Por quê? Porque 5% estaria vinculado lá àquele artigo 500 do Código Civil que fala da venda de corpos. Então se utiliza aquela linha de raciocínio para se fazer uma retificação. Até 5% estaria dentro de uma retificação que nós chamamos intramuros. Por que intramuros? Porque não há nenhuma perda para os imóveis do lado, ou seja, é o meu imóvel que está sendo corrigido e eu posso corrigi-lo sem afetar as áreas do lado, e o limite seria 5%. Outros doutrinadores, e aí aqui tem jurisprudência que eu acho mais forte desse lado, do STJ, dizendo, não há limite, desde que seja correção. Correção. Beleza. Bom, então, eu vou corrigir um terreno de 500 para 750. E aí? Né? Fica aquela questão. Pode haver, né, ou não. Parece que está corrigindo 50% do lote. Né? Que correção, hein? Que correção. Então, o STJ vai dizer que não há problema, desde que seja realmente uma correção. Que ninguém perca a área dos lados. Eu não posso dizer que eu estou corrigindo o meu em 250 metros e o vizinho está corrigindo o dele para perder 250 metros. Não, aí não tem cabimento algum. Então, a correção
ela é muito subjetiva nesse sentido. Por quê? Porque exatamente o registrador não está simplesmente batendo o carimbo. Não, ele está analisando e decidindo. E quando ele analisa e decide, ele tem que ter feeling, ele tem que ter o raciocínio de registrador. Ele tem que olhar e pensar, qual é a origem dessa área que estão mexendo aqui? E pode o registrador fazer uma diligência? Mas claro! Pega a Kombi e vai. Mas vai lá ver o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Vai lá e observa. Esse bairro, ele surgiu como? Qual é a origem disso aqui? Essa área veio da... Como que ela nasceu? Por quê? Porque dependendo da situação, você vai ver, ó, isso aqui era uma área rural que foi urbanizado, ou seja, o município foi chegando até lá, a cidade foi chegando até lá, foi se criando alguns equipamentos públicos, comunitários, então já teve calçamento, teve água, teve escoamento da água da chuva, teve luz, tudo foi. E aí, na época, é bem assim, né? Na época, a gente entendeu que os lotes já estavam ali, repartiu, e o registro aceitou e tá. E assim está hoje. E você está ali, então. Você sabe que o bairro cresceu, claro que da forma que a época permitia, mas sem crescer do modo que é hoje, com uma norma, entregando uma área pública, medição certinha. Não, o bairro cresceu. Então hoje você vai ter que adaptar aquela realidade local à matrícula. Tá? E aí, claro que nós vamos encontrar registros de imóveis que vão ter uma posição mais rígida. Eles vão dizer assim, olha, tem que judicializar. Ou faz uso capião, se for o caso, extrajudicial. E outros registros de imóveis talvez tenham uma outra visão de trabalho, dizendo não, vamos tentar ao máximo, dentro da norma, resolver. Tá? Então, a primeira questão é isso. Qual é o limite? A regra é, nos lotes urbanos, há uma regra, um código de conduta de 5%. Por quê? Porque não se consegue imaginar muito que o lote urbano escapou disso, mas é uma regra cheia de exceções. Por quê? Dependendo da realidade, você pode aceitar mais. Nas áreas rurais, já não se fala tanto no 5%. Por quê? Porque nós sabemos que as descrições das áreas rurais são historicamente precárias. Historicamente precárias. Hoje se busca melhorar as descrições dos imóveis rurais, mas historicamente elas são precárias. Ao norte, confronta por uma linha com o estradão. Ao sul, confronta por uma linha seca. É assim. Tem aqui 165 pessoas nessa sala. Tem gente do Brasil inteiro agora aqui olhando. Você sabe. E eu estou no Rio Grande do Sul. Você pode estar aí na Bahia, no Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. Como são as áreas rurais? As matrículas antigas, as transcrições antigas. Não são fáceis. Não são fáceis. Então, as descrições eram precárias pela sua natureza. Tá? Hoje se precisa corrigir, ok? Bom, daí a questão é, quem são os confrontantes, professor? Essa é uma peça-chave do quebra-cabeça. Quem são os confrontantes? Se eu chegar para um confrontante e ele não é o proprietário tabular, ou seja, ele não é o proprietário que está no registro de imóveis, proprietário da matrícula. Ele é alguém que nós vamos chamar juridicamente de ocupante. Ocupante. Quem é esse cara que está lá? Então, primeira coisa, ocupante não é arrendatário ou locatário. Não é essa a fisiologia do ocupante. Ocupante é alguém que está muito próximo de ser o proprietário, ou até já essa não está declarada no registro. Alguém que tem uma promessa de compra e venda, que está quitada e está lá e nunca fez a escritura. Alguém que tem uma procuração em causa própria e não fez ainda o seu registro. Essas pessoas, veja, elas têm
um timbre de proprietários. Elas estão envolvidas com a propriedade. Elas estão muito próximas do direito de propriedade, que de repente só não está explícito na matrícula, mas eles estão lá ocupando o imóvel e ainda não regularizaram isso. São eles confrontantes para darem a anuência para alguém retificar o imóvel ou não? Sim, são sim. Tá? São sim, eles são os ocupantes. Então, veja como é subjetivo, né? Porque agora o registrador vai ter que examinar quem é, começou a abrir o sol aqui, ó, além da luz tem o sol agora. Quem é esse ocupante? Quem é esse ocupante? Então o registrador tem que saber quem é que está lá para confrontar com essa área. Então a primeira coisa, os confrontantes podem ser ocupantes. É claro que a regra, o confrontante é o proprietário. É claro que a regra é essa. Mas pode ser um ocupante. Tá? E aí o cara vai se apresentar. Não, eu vim aqui dar anuência para ele retificar. Tá, mas quem é o senhor? Não, eu sou o dono, só não fiz a escritura. É assim que vai sair a frase, né? Vai sair dessa forma. Eu sou o dono, só não fiz a escritura. Então tá. Então o senhor tem algum documento que prova isso? E ele vai puxar algum documento que diga isso. E aí, claro que o registrador pode não concordar. É normal. Dizer, não, peraí. Não tá com muita cara de confrontante, não, né? De ocupante daqui, ok? Vamos seguir. Quem mais são os confrontantes? Botei aqui promessa de compra e venda, procuração em causa própria, um imóvel público. Ah, grande divergência, né? O cara tem que ter até medo de fazer uma live e dizer uma coisa dessas, né? Porque tu sabe que vai vir pedrada de todo lado, né? Tem que ter medo de falar uma coisa dessa. O confrontante é um imóvel público. E aí? Né? Ah, que alegria, professor. Agora eu quero ver quantas caixinhas mandam assim para mim, né? Sabe que as caixinhas que mandam no Instagram são muito curiosas. Se eu abro caixinha jurídica, o cara manda caixinha para mim, às vezes, e para mais 8 colegas, para ver o que cada um diz, né? A gente sabe que tá vendo as caixinhas em todo mundo. Ou vem aquela caixinha pegadinha, né? Aquela caixinha seca, assim, né? Se o imóvel faz divisa com o córrego, pode dispensar assinatura? Essa é a caixinha clássica que vem sempre que tu abre caixinha para responder no Instagram. Então vamos lá. Se o imóvel confrontante é público, eu vou imaginar que esse bem público pode ser um bem de uso comum do povo. Um bem de uso comum do povo. E esse bem de uso comum do povo vai me autorizar a dispensa dessa anuência, porque eu não tenho como estender a minha divisa ali e depois dizer, é meu. Esse bem, de maneira alguma, vai ser usucapível. E, por óbvio, é um rio, uma praça, alguma coisa que é comum de toda a sociedade. Então, eu vou pegar a assinatura de quem? É muito diferente de aqui do lado do meu terreno, tá o prédio do fórum, que já é um bem público com uma afetação específica. Ou tá a prefeitura aqui do lado, né? Tá aqui. Então, já é uma outra situação, porque agora me parece que se eu quero corrigir, mesmo que seja um bem público, que também não é usucapido, mesmo assim ele tem uma afetação específica e tem ali dentro todo um sistema funcionando. Então eu preciso, com certeza, pegar aqui uma anuência. E daí eu sei que vai ter aquela discussão também, o prazo é em quádruplo ou o prazo é normal. Também tem essa divergência linda, maravilhosa. Ok. Bem público. Bom, mas e um córrego? O senhor não falou do córrego e dos rios. Ora, se o rio é navegável, me parece que é um bem comum, não há por que se preocupar em pegar essa assinatura. Agora o córrego tem discussão. Aquela sanguinha, né? Córrego, como é que são os nomes que fala? Sanga, córrego, tem mais um nome que eu tinha anotado aqui. Me ajuda aí o pessoal. Arroio, sanga ou córrego. Olha só. Então você vai encontrar no Brasil diferenças, né? E o entendimento é que tem que pegar a assinatura
do confrontante do outro lado do córrego. E um entendimento, lajeado, lindo, obrigado. E um entendimento é que não precisa pegar. Tem os dois entendimentos. Tá? Você vai encontrar os dois. Aí vale a pena olhar cada código de normas, cada consolidação, cada estado, que é a realidade é diferente. Ali a Bianca falou, arroio inominado. Adorei esse, adorei. Adoro esses nomes geniais. Tá aí, ótimo, ótimo, ótimo. Então, quem tá ali o arroio, quem é que está do outro lado? Então, há de se pegar a assinatura. Alguns códigos de normas vão liberar isso. Vão dizer, não precisa, se é córrego, não precisa, tá? E aquela discussão do rio navegável, rio não navegável, tudo isso vai gerar discussão. Se o registrador achar que não deve pegar por algum motivo, ele que fundamente. Se o registrador achar que deve pegar essa assinatura, que fundamente. Sempre observando o seu código de normas local, tá? Por mais que no meu código de normas, acho que no Rio Grande do Sul, não é para pegar, não é obrigatória. Não é obrigatória. Veja, é muito diferente quando se fala assim, não é obrigatório, né? Não é obrigatório não quer dizer que está dispensado, quer dizer que não é obrigatório, né? Então tem que ter esse cuidado sempre. Por segurança, tudo que fortifica o ato é melhor. Tudo que torna mais robusto o procedimento de retificação é maravilhoso. Imagine que não precisa, tudo bem, mas será que ele não assina? Assina. Então, melhor. Ele diz que não assina. Por quê? Por quê? Será que não caberia investigar por quê? Daqui a pouco ele diz, esse córrego aqui mudou, porque lá em cima o cara fez lá um L e ele mudou um pouquinho e afetou a minha propriedade. Nós já estamos brigando isso há tempos. Não é uma coisa simples pegar a assinatura de confrontantes. Não é. Olhem para os seus vizinhos. Quem não tem um problema, às vezes, de barulho, às vezes de árvore que sai por cima do telhado? Quem não tem algum desconforto com um lindeiro? E aí você vai bater lá na porta e dizer para ele, eu precisava que o senhor desse uma anuência. Nem sempre vai sair essa anuência, né? Não assinam. Ok, vamos seguir. Já vi várias ali, né? Bom, e se o proprietário, vamos lá, o proprietário do imóvel que vai ser retificado está falecido? Como assim? Não, a gente foi agora fazer o inventário do pai e a gente sabia que há anos o pai já falava que o imóvel tinha uma diferença de área. E agora a gente vai fazer inventário, o advogado sugeriu que a gente retifique antes do inventário. O senhor acha que eu posso retificar depois? Pode. E posso retificar antes? Pode. Então qual que é o melhor? Não tem. Você decide o que vai fazer, né? Tem coisas que você tem que decidir. Então eu vou retificar antes. Tudo bem. Está falecido o pai. Quem é que vai pedir essa retificação no registro de imóveis? Então, naturalmente, são os sucessores. Todos. Ou todos. Ou aquele que é o inventariante. Envolve direito de propriedade. Há de se ter um cuidado. Vai que você diminui a área, né? Então, os sucessores pedem. Melhor coisa é fazer o quê? Um inventariante encaminha isso. Pronto, tá ótimo, vai ficar bom para todo mundo. Faz uma escritura de nomeação de inventariante, vamos embora. Tá? Não assina, faz o quê? Já vou chegar nos que não assinam, tá? Bom, e se o confrontante é falecido? O confrontante é falecido. Aí, aqui tem dois entendimentos. O primeiro entendimento diz que qualquer herdeiro pode assinar. A exemplo do que acontece no condomínio. E o outro entendimento é que o inventariante ou todos os sucessores devem assinar. Como é que eu vou saber, professor, quem são todos os sucessores? Como? Eu vou dar uma dica. Dica de quem
trabalha na área, pede a certidão de óbito. É uma dica, não é uma verdade. Pede a certidão de óbito e vê lá. O falecido deixou os seguintes filhos. Já tá, pelo menos, numa linha. Uma linha tu já tem, né? Uma linha tu já tem. Porque como você vai saber daqui a pouco se não tem um outro filho? Então, é difícil. Então todos os sucessores têm que assinar. Maravilha. Ou o inventariante. Assinar, eu sempre tenho medo. Porque nós sabemos que depois que ocorre a morte do pai ou da mãe, normalmente afloram algumas discussões familiares. Normalmente. Elas afloram. Estavam aguardando apenas o momento certo. E aí, o pai já tinha te dado isso, o pai já tinha te dado aquilo. Por que tu assinou isso? Por que tu assinou se tu não é o dono disso aí? Então, depois vem lá no registro a bronca. Fizeram uma retificação aí, mudou a divisa, o imóvel estava em inventário, meu irmão assinou, mas eu não autorizei. Então, deve o registrador ter um cuidado. Um cuidado de ver se estão lá todos os herdeiros ou se tem uma nomeação de inventariante. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, porque vai ter código de norma que vai dizer basta um herdeiro assinar. Beleza. Vai ter código de normas que vai dizer isso no Brasil. A questão é o rojão que vem atrás depois sempre, né? É o problema, o estouro que vem atrás. Tem que ter sempre um cuidado. Ok. Primeira, tirar as minhas folhinhas aqui. Bom, daí alguém não assinou. Alguém não assinou. Onde é que eles assinam, professor? Bom, quando você vai fazer a retificação, vem a planta, o memorial, eles vão assinar ali na planta. Né? É bom que assine na planta, porque aí tu tem o desenho do imóvel que está sendo corrigido e os confrontantes assinam na volta. Mas pode ser instrumento separado? Pode. Mas o instrumento separado deve dizer tudo que deixe claro. Não é um instrumento separado assim, concordo com a retificação do imóvel. Aí depois dá bronca. Por isso que a gente pede que assine na planta. E quando assina na planta, a assinatura tem que ter firma reconhecida? Claro. Por autenticidade ou por semelhança? Divergência. Você vai ver que a norma vai dizer, não, pode ser por semelhança. Mas alguns estados vão dizer, bom que seja por autenticidade. E alguns vão puxar a regra lá do 221 da Lei de Registros, que pede por autenticidade. Então, cuidado. Deixa eu ver aqui, estão botando um monte de coisa aqui. Código de águas está falecido, edital de notificação. Tá, beleza. Eu vou ler tudo. Juro que vou tentar ler tudo. Então, eu quero um confrontante que assine na planta. Maravilha. Ele não assina. Como assim? Não, a gente foi lá conversar, ele não assina. O procedimento pode entrar no registro de imóveis se alguém não assinou? Claro. O procedimento vai entrar, vai protocolar. E agora o registrador vai proceder às notificações. Não se deve negar o procedimento no registro de imóveis, porque a lei prevê que haja a notificação. Então, a gente vê assim, não, tem que vir completinho. Não, eu quero que protocole. Protocolo é um direito. Eu quero que protocole, porque eu quero que o senhor intime. Notifique. Então, a notificação, o registro de imóveis vai mandar lá, né? Eu tenho o meu intimador, um rapaz que anda de moto, ele é um avião. Né? Às vezes está chovendo, estrada de chão, ele vai, eu penso, vai dar tudo certo. Ele volta. Ele é... Nossa, o dia que eu aprender a andar de moto, eu quero aprender a andar com ele. Ele anda bem de moto, né? Eu jamais iria na garupa dele. Não poderia. E se ele fosse um rapaz que fizesse aquelas coisas que o pessoal faz em Porto Alegre, ali que entrega os lanches, nossa, ele ia se dar bem naquele meio dos carrinhos, assim. Que ele é bom motoqueiro.
E ele diz assim, eu cheguei na propriedade lá, quando abri o portão, o cara já soltou o cachorro. Esse cara solta o cachorro nele, é impressionante, o cara solta o cachorro no intimador, é incrível. E daí ele vem com a moto, já vem com as pernas altas, assim, os cachorros correndo atrás. Intimador de cartório é um herói, merecem estátuas, tá? Intimador de cartório é um cara guerreiro, um herói, merece o nosso respeito. Fica aqui o registro a todos os intimadores de cartório desse Brasil, principalmente os que usam moto, que a gente sabe que a realidade não é fácil, tá? A notificação tem que ser pessoal, ele tem que ir lá notificar pessoalmente. Por que pessoalmente? Não se deve notificar alguém que apenas está lá, apenas está lá. Por quê? Se chegar aqui na minha casa, às vezes, está o pessoal ali na frente cortando a grama, o portão está aberto, ele está cortando a grama, está parando as árvores. Imagina que chega ali o notificador e, olha, tem uma coisa que o senhor pode assinar, e ele assina. Será que ele poderia me representar nesse ato? Né? Será que ele poderia me representar nesse ato? Me parece que não. Então a notificação ela tem que ser pessoal. Mas o registrador de imóveis não conseguiu porque tem um locatário morando no imóvel vizinho e o proprietário mora na cidade ao lado. Bom, então eu posso mandar notificá-lo como? E aí o nosso querido cartório de registro de títulos e documentos, que faz essa função. O títulos e documentos. O pessoal, às vezes, não estuda muito títulos e documentos, porque ele aparece menos, né? Fica aqui, um dia eu vou fazer um café, não só com registro de imóveis, um café com registro de títulos e documentos. Vou convidar alguém para falar disso, tá? Não é todo mundo que fala. Eu sou registrador de títulos e documentos também, né? Então eu posso falar. Mas é um cartório que se fala pouco. Se fala pouco. O pessoal até brinca, ele vai acabar, não sei o quê. Um cartório que se fala pouco, mas com uma função essencial. E uma das funções dele é a notificação. A notificação. E dentre as várias funções, e para quem faz concurso, eu sei que tem uma galera aqui que me acompanha que faz concurso, vale lembrar que já caiu o tema de redação, cartório de títulos e documentos. Por exemplo, pergunta que foi lá, se eu não me engano, no concurso do Maranhão, se poderia haver uma exceção ao princípio da territorialidade e da publicidade no cartório de títulos e documentos. Imagine que eu estou em viagem, estou passando então por outro estado e eu resolvo registrar um documento no títulos e documentos. Há territorialidade ou não? E segundo, eu posso dizer assim, eu quero registrar isso aqui, mas eu não quero que emita certidão. Posso fazer isso ou não? Fica a pergunta para se responder num outro café. Tá? Então, notificação. Quem vai notificar? O cartório de documentos da outra cidade vai fazer essa notificação. Beleza. Não deu certo também. Então, agora nós vamos para o correio. Tá? Parece que agora o correio. O correio tem que ser por AR? Sim. Tem que ser mão própria? Eu entendo que sim. Porque exatamente a gente está lidando com a propriedade. Eu vou mandar lá quem assinar, tá bom. Tudo bem. Mas o procedimento mais robusto me parece que seria o mão própria. Mas eu não estou dizendo assim que é o mão própria. Né? Notificar alguém que está lá na casa. Me parece que o proprietário que me interessa é o melhor. Registro de imóveis, títulos, documentos, correio. Bom, eu não consigo achar aquele proprietário que eu quero intimar. Por quê? Porque ele está num lugar incerto ou insabido. Eu acho tão feia a palavra insabido, mas eu tenho que pronunciar porque é a palavra da norma, insabido. Né? Incerto ou insabido. Agora eu vou publicar edital. Porque o edital vai ser a medida razoável para se notificar. Tá? E aí essa notificação, ela abre um prazo de 15 dias. Todas abrem um prazo de 15 dias. E claro que se houver uma impugnação, então, como registrador, eu preciso chamar o
proprietário interessado que está querendo retificar, o proprietário, os herdeiros, quem está querendo retificar o imóvel, e inclusive o responsável pela planta. Responsável pela planta. Né? Por isso que se pede que o responsável pela planta escreva, olha, respeitei as divisas, respeitei as divisas. Tá? Respeitei as divisas. Ok, o registrador, havendo impugnação, tem que tentar conciliar? Sim, tem que tentar conciliar. Não é uma tarefa fácil conciliar briga de vizinho. Nunca foi. Mas há sempre a tentativa de se conciliar. Vocês viram quantas perguntas estão entrando ali, né? Coisa incrível, né? Impressionante, né? Bom, sobre o aumento de área, falei. E aqui tem mais uma questão interessante ainda do aumento de área. Deixa eu ver as perguntas antes de eu falar das ruas e das estradas. Verificar se houve invasão. Tem que verificar para uso capi. Não sabida é estranho, também acho. O cliente fez uma área de lazer com churrasqueira rente ao muro do arrimo. Depois de tudo pronto, o vizinho que fez o muro disse que tem 1,5 metro do muro. E agora? Vamos chorar, né? Começa só a confusão. Adoro essas confusões de vizinhos, né? Palma, tem isenção de emolumentos nesse caso de retificação? Não me lembro dessa isenção de emolumentos em caso de retificação. Teria que ver na norma se tem essa isenção. Curioso, mas acho que não. Adicional de periculosidade para o motoboy. Isso aí tem que ter também, sempre, né? Bom dia, Marcos. Tem um caso de confrontante que possui demência, ainda não foi interditado. Aqui 3 de maio, Liliane Machado, é daqui, né? Bom caso. Não foi interditado. Se não foi interditado, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai dizer que ele tem capacidade. Quem está achando que ele está com demência somos nós, a sociedade, mas, por enquanto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência dá a capacidade para ele. Agora, é claro que se ele não tem condições de compreender o que está acontecendo, fica muito difícil de conseguir a assinatura dele, porque ele estaria assinando algo que não está tendo a compreensão, e aí não seria um ato válido. Então, me parece melhor pedir judicialmente, acho que seria uma saída. Ou conversar, quem é que é o cuidador dele, né? Quem é que é a família que está ali. Tem que ver a história que está por trás, quando se tem alguma pessoa que, teoricamente, possa ter uma demência. Porque hoje a gente sabe que o Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou muito a norma das capacidades, né? Tanto que a gente casa hoje as pessoas com deficiências. E antes do Estatuto, lá no 1548, me corrija se eu estiver errado, por favor, o 1548 era caso de nulidade no inciso 1, né? E agora a gente casa as pessoas com deficiência. E deficiente tem capacidade. Claro que, dependendo do grau, aí sim ele não teria como ter discernimento necessário para dar essa assinatura. Então precisaríamos ver se tem algum responsável por ele, se tem algum responsável. É muito complicado sempre. E mais complicado quem trabalha em tabelionato. Pode ver aqui, a galera sabe que chega ali o deficiente ou a pessoa especial e vem alguém, um familiar junto e diz, não, ele vai me passar a herança para eu cuidar dele, né? É algo também muito delicado que acontece com frequência, né? Frequência, ok? Rodovias, muito normal que às vezes tem uma matrícula que tem uma estrada que cruzou ali. Que estrada? Bom, pode ser aquela estrada meio rural, né? Aquela estrada vicinal, aquela estrada, a BR, a estrada estadual, ou até mesmo a rua do município. E agora veja, o país dos sonhos, né? Não só o país, o registro dos sonhos é aquele que o cara faz a desapropriação, indeniza, vem um mandado judicial de desapropriação para colocar dentro da matrícula, ou faz uma escritura pública de desapropriação amigável nos estados que permitem. Maravilha, isso é perfeito, mas não é o perfeito que eu vou falar aqui. Eu vou falar daquele caso que você está lá e diz, eu quero corrigir a minha matrícula, retificar a minha matrícula. Por quê? Porque há muitos anos abriu uma estrada ali e a minha área não é mais a mesma. E pior, a estrada passa no meio da minha área. Então eu tenho uma área para o lado de cá lá e uma área para o lado de cá. Ó, isso é muito comum na área rural.
E essa estrada não é mais minha, não tem por que ficar com essa estrada dentro da minha matrícula. Então, aqui, muito difícil de resolver, né? Não tem esse mandado de desapropriação. O que se sugere é fazer o mapa, né, os 2 mapas então, e renunciar, a renúncia é uma forma de perda da propriedade, né? Renunciar à propriedade daquela área da estrada, renuncia, tchau, faz uma escritura pública de renúncia, tá? Você vê livre daquilo, ou regulariza com o município, faz uma escritura de doação da área para o município, escritura pública de doação da área. O município não quer fazer isso, então renuncia, né? Ou faz uma forma de compor a indenização em relação a essa desapropriação, tá? Veja quanto, as opções que tu tem, mas o quanto é comum isso, no interior, muito comum. E na cidade também, porque muitas vezes quando ocorre um desdobro de área, eu vou poder fazer ali uns 10 lotezinhos na área urbana, expansão urbana, o município, a cidade está crescendo, eu não vou fazer loteamento, vou fazer uns 10 lotes, eu deixo uma área para abrir uma rua. E o município vai lá, passa a reta escavadeira e está feita a rua. E aí? E aí na minha matrícula, que era uma matrícula rural, que eu urbanizei uma parte para fazer aqueles lotes, ficou um remanescente. Esse remanescente, na verdade, na matrícula é maior do que na vida real. Por quê? Porque lá na vida real tem uma rua. Então é a mesma situação. Vou doar essa rua para o município. Você pega lá o artigo 195A da Lei 6015, tem muita coisa importante ali. Eu vou doar essa área para o município. Ou eu vou renunciar a essa área. Alguns municípios gostam de criar normas dizendo que passa automaticamente para o registro isso. Tá? Só fazer a pontuação aqui disso. Então, rodovias tem esse detalhe. Deixa eu ver, tem muita pergunta aqui. Nossa, vamos ver. Possivelmente capaz, grato, bem complicado, excelente, precisa assistência ou decisão apoiada para casar. Não, tem discernimento, casa, vai tranquilo. Aqui na região do ABC de São Paulo tem muito contratante com representante Billings e muito difícil a assinatura, dificílimo. Confronto de Marcos, na matrícula consta uma metragem, mas a planta memorial descritiva consta outra metragem, normal. Como devo proceder na retificação quanto à cobrança de emolumentos? Não sei qual é que é o teu estado, mas depende do estado, isso vai ser uma averbação de retificação, aí tem o valor específico da averbação de retificação. Cláudia Imperador, que antigamente era a represa e hoje confronto com rua aberta. Essas de represa são ótimas, né? Porque o cara faz a represa e fica um lago, né? Fica um lago. Quando é o oposto, reunião de terrenos, desmembramento da parte de incorporação. Reunião de terrenos e desmembramento. Reunião de terrenos, tu te refere à fusão, né? Tem os termos unificação e fusão, tá? Às vezes vai ler a matrícula, vai estar unificação muitas vezes, mas nem sempre é unificação. Às vezes vai ser fusão, porque unificação seria uma transcrição e uma matrícula, ou 2 transcrições. E fusão seria 2 matrículas. Mas, na prática, a galera bota unificação para quase tudo, tá? Então, só para... É que nem desmembramento. A palavra desmembramento é um gancho que você não sabe se é um desdobro ou um desmembramento, né? Que tem o desmembramento da 6766 e tem o desdobro que não cai na 6766, que a galera também chama de desmembramento, ok? Madruguei hoje, Grace Bacelar, querida, um abraço para você, tudo de bom aí, tá? Advogada do Acre, mãe do meu querido amigo Pedro Bacelar. Ok, deixa eu ver o que mais. O registrador pode fazer diligência? Sim. Depois que retificou, tem que abrir matrícula? Cara, eu acho mega importante. Sabe por quê? Você tem a matrícula ali, 100 hectares, retificou para 110. Tem um terreno urbano de 500 hectares, tu retificou para... Perdão, 500 metros, perdão. Terreno urbano, tem um terreno urbano de 500 metros. Retificou para 530. Tem que abrir matrícula nova? Abre. Por quê? Porque a chance de dar um erro é muito alta na leitura. O pessoal vai fazer o inventário e encaminha todas as matrículas do falecido. Daí lá no inventário está lá na cabeça da matrícula, um terreno com 500 metros. Aí você vira a matrícula, pega outra folha, pega lá no final o terreno tem 515. Está lá no finzinho.
Olha que pegadinha. E aí você pega a matrícula, a primeira coisa que você faz, você lê em cima dela. Claro, porque você pensa, o resto é compra e venda, doação, penhora, né? Tá, deu uma lida, tá. Aí lá embaixo tá lá a retificação. E passou. Tá? E aí você descreve lá no inventário o terreno de 500 metros e quando chega no registro o terreno tem 520 na matrícula. Vai voltar a partilha. Vai ter nota devolutiva. E aí você vai ficar triste, todo mundo fica triste, como é que eu não vi, a guia de TCD foi errada, começou toda a confusão. Então, fez retificação, minha sugestão, abre matrícula. Ah, o registrador não abriu matrícula, faz no requerimento o pedido para ele abrir matrícula. Eu acho que é melhor. Ah, mas aí a certidão, de repente, vai ficar mais barata. Né? Isso a gente ouve também. O registrador pode falar uma coisa dessa. Mas não é a certidão barata. Tá? Vamos ser francos. É o regramento correto para a sociedade. Uma matrícula limpa. Tá? Princípio do saneamento que tem aqui no Rio Grande do Sul. Por que saneamento? Saneia aquela matrícula pesada de 30 laudas e abre uma inteirinha, novinha, bonitinha. Fica muito melhor. A chance de erro, não só do advogado, não só do juiz, não só do defensor, a chance de erro também é do registrador, quando tem uma matrícula pesada. É chance de erro, por quê? Que você pega ali a matrícula e olha, tem 30 laudas. Tinha, sei lá, 15 hipotecas, 3 penhoras, um monte de coisa cancelada. Você começa... A chance de erro de um escrevente, a chance de todo mundo errar é alta. Então, quanto mais você consegue, vou usar a minha palavra, descomplicar a matrícula, ou seja, trazer ela para um despacho saneador e colocar isso numa matrícula nova, melhor. Portanto, retificação, minha sugestão, abre matrícula. Minha sugestão também, se o registrador não abriu matrícula de ofício, solicita que abra uma matrícula nova em razão da retificação. Eu acho importante, tá? Mas essa é opinião, tá? E as opiniões nesse país são respeitadas, então respeitem a minha opinião. Alguém pode ter opinião diversa? Beleza, mas respeite a minha também. Eu também respeito quem não abre matrícula. Eu só acho que se você não abre matrícula, fica mais xarope de ler. E aí alguém pode dizer, mas isso é problema nosso, a gente lê. Tudo bem. Mas o que é mais trabalhoso pior ainda quando eu já vi, faz loteamento, não abre matrícula dos lotes e ainda registra as promessas de compra e venda na matrícula mãe. E depois as compra e vendas. Meu amigo, é de chorar. Um ponto espinhoso para finalizar, são 7h34, eu estou há quase 1 hora aqui falando, tem 191 pessoas nessa sala comigo, eu quero agradecer a audiência sempre. Um assunto espinhoso, georreferenciamento, bem espinhoso. Tem aquela orientação, a 41 do CNJ, tem a alteração no artigo 176 da Lei de Registros, tem que observar lá o 213, tem que observar lá o parágrafo 3º e 4º do 176, tudo isso aí a gente sabe. Tá? A questão é que se evita, acho que é essa que eu falei agora, recomendação 41, se evita pegar a assinatura dos confrontantes por causa dessa recomendação. Mas ela tem um parágrafo único. Então a gente tem que ler a recomendação com um parágrafo único. O que diz? Eu não posso ficar toda hora exigindo assinatura de confrontante quando eu vou fazer gel. É isso que ela quer dizer. Tá? Tenha bom senso de não exigir isso. Tá? Dispensa-se isso. Tá? Então, vou fazer lá um desmembramento, fazer uma transferência, muitas vezes lá pelo parágrafo 3º e 4º de 176, vai dizer a norma. Não precisa exigir assinatura dos confrontantes, bastando a parte declarar que respeitou as outras confrontações. Beleza. Agora, se houver uma descrição muito precária na matrícula, aquelas lá do começo da live, um imóvel rural com 300 hectares e confronta ao norte com o estradão, com uma linha, com quem dê direito, fique ligado com essa história de dispensar a assinatura de confrontante. Porque daqui a pouco você não tem essa divisa. Não tem. E aí pode
se incomodar. Tá? Então, assim, deve dispensar, a lei fala, não se pegará a assinatura do confrontante no gel, tudo bem, mas nos casos que o registrador está vendo que a matrícula está batendo com o gel, tudo bem, há um desmembramento de área, era essa área aqui está descrita, veio para cá menorzinha, eu consigo identificar isso, não preciso. Agora, se eu tenho uma descrição muito precária, tenha cuidado. Está lá no parágrafo único da recomendação 41, dizendo que deve observar as retificações, né? As retificações pode ter aumento de área ou não, mas pode ter uma alteração, uma inserção na medida. E eu tenho que cuidar isso para não jogar para cima do meu vizinho a minha linha. Ah, professor, e se o senhor retificou a área, agora o vizinho foi fazer o gel e deu diferença? Pode retificar a área retificada? Pode. Ah, foi feita uma retificação judicial e agora eles querem fazer de novo uma retificação. Não existe impedimento de fazer, tá, essa retificação. Não existe impedimento de fazer essa retificação. Só deve-se tomar cuidado para ver a forma que a lei prevê. Acho importante só sempre tomar esses cuidados, tá? Assim, a regra é facilitar ao máximo a retificação, sem que entre na casa do vizinho, tá? Só tomar esse cuidado. Então, lá no georreferenciamento, a regra é não pedir essas assinaturas, mas deve o registrador ter um cuidado sempre quando se depara com confrontações antigas, tá? Não dá para ter aquela regra batida de dizer assim, dispensa tudo. Cuidado, tá? Cuidado por quê? Porque quem é mais velho sabe que para o registrador ser processado é um estalo de dedos. Porque é barbado. Tá lá, processinho. Né? Você vai ganhar o processo, pode ser até que vai te incomodar. Então, vai gastar, né, todo aquele trâmite. Então, sempre um cuidado maior. Não é simplesmente dizer, não precisa assinatura de confrontantes. Nunca. Não existe o nunca no direito. A gente sabe disso. Até quem faz concurso sabe que quando tem o nunca, você já sabe que a questão está errada. Né? Faz concurso, nunca é sempre uma pegadinha. Então, observem isso. Retificação, posso dispensar? Posso. Lá no GEL? Posso. Devo até fazer o máximo para isso. Porém, cuidado com as descrições muito precárias. Falei na manhã de hoje. A gente vai ter semana que vem, na quinta-feira, um Zoom sobre imóvel rural com todos os alunos, tá? Daí essas questões de GEL que vocês gostam podem trazer todas, que a gente vai abordar todas. Vai ter um Zoom, sala fechada com os alunos, na outra quinta. Essa quinta, hoje, nós vamos falar de retificação. Podem trazer essa questão de novo, podem trazer outras. Hoje, às 6 da tarde, eu vou abrir uma sala de Zoom para os alunos lá na plataforma. Tá? Eu, a Dani Billing e a Tati Dutre, nós vamos conversar. Não sei se outro professor vai vir, eu convidei todos. Alguns estão viajando. Nós vamos conversar sobre retificação hoje ao vivo. Ao vivo, lá no curso. Abre a sala de Zoom, entra lá. Nós vamos ficar 1 hora e pouco falando só sobre retificação. Semana que vem, na quinta-feira, vai ser bate-papo só imóvel rural, tá? Então, para o pessoal do curso, fica ligado hoje que eu vou liberar um link para conversar. Ainda tem 180 pessoas na sala, maravilha. 7 horas 40 minutos, estou muito feliz que tenha essa audiência belíssima de manhã. A galera já está indo para o cartório trabalhar, indo para o escritório, indo para tudo que é lugar. Obrigado. Fiquem no canal, mantenham-se sempre ligados aí, que sempre tem muito conteúdo. Agradeço a todos, perdoem-me se alguma coisa não ficou do agrado de vocês. E tenham um ótimo dia. Eu vou subir essa live depois para o YouTube, né? E mando ela na plataforma também. Valeu? Vamos nessa. Bom dia para você que ficou aí 1 hora. Novas turmas no final de maio. Já vai acabar 1 hora de live. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho. Fique bem, fique com Deus. Estude, divirta-se, viva a vida. Tenha alegria quando lidar com as pessoas, quando lidar com seus clientes, quando lidar com a sua família. Procure sempre distribuir o amor, distribuir o conhecimento. A vida é um sopro, ela passa rápido. Transforme a viagem num momento agradável e tranquilo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau.